Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje o que nós vamos ter como conteúdo da nossa aula? Bem, hoje é a nossa última aula, a aula 6, e vamos ter a revisão. Então, fiquem atentos que vamos iniciar a nossa revisão. Então, hoje nós vamos fazer uma revisão, fiquem atentos e vamos iniciar falando um pouco da arte. Vocês sabem que a arte ela está no nosso cotidiano, embora não damos conta disso. Ela está na música que nós cantamos, nas praças, quando visitamos as grandes cidades, nos monumentos históricos e também quando visitamos uma grande cidade, nós verificamos os grafites nas ruas das cidades. E também ela está no cinema, nas telenovelas. E estamos com ela quando desenhamos, dançamos, cantamos e apreciamos objetos expostos em galerias e museus. A arte, através dela nós podemos nos comunicar, expressar nossos sentimentos, por isso ela pode divertir, incomodar e também fazer uma reflexão. Quando se fala em arte, o tema é muito abrangente, pois ela envolve o estudo das artes visuais, que é o desenho, a pintura, a escultura, a música e as artes cênicas, que é a dança, o teatro, a ópera e também vamos destacar também a arte circense. Para compreendermos o significado que damos à arte nos dias de hoje, vamos fazer uma breve viagem no tempo. Vamos agora conhecer como tudo começou. Vamos lá na pré-história para você conhecer, revisar um pouquinho o que aconteceu com essas primeiras manifestações artísticas. Bem, a pré-história é dividida em períodos. Vamos analisar dois períodos, que é o Paleolítico e Neolítico. Também existe a Idade dos Metais. Bem, no período Paleolítico, ele iniciou aproximadamente em 2,5 milhões de anos. Aí surgiram os primeiros hominídeos, que têm características semelhantes ao humano. Eles eram nômades, pois não tinham residência fixa e eram coletores, ou seja, eles dependiam da caça para sobreviver. E esse período é dominado de pedra lascada, porque eles tiravam lasca das rochas e faziam os seus instrumentos rudimentares para ir em busca das suas caças. E nesse período houve a descoberta do fogo, então foi aí que eles começaram a ter uma vida mais amena. Eles se abrigavam nas cavernas e se esquentavam ali com as fogueiras através do fogo e começaram também a assar as suas caças, as suas carnes. Nesse período foram construídas as primeiras ferramentas como facas, ponta de lança, etc. Tudo com essa pedra lascada. E nesse período houve as primeiras pinturas, chamadas pinturas rupestres. O que é pintura rupestre? São aquelas pinturas que são encontradas no interior das cavernas e nas rochas. Elas representam, na maioria das vezes, animais. E esses animais eles foram pintados com naturalismo. O que é uma pintura naturalista? São representações fiéis do retrato, que nas ilustrações encontradas eram bisões, cavalos, mamutes, compreensivelmente realizados por quem conhecia esses temas, ou seja, os caçadores. Então, os estudiosos concluíram que essas pinturas elas foram produzidas por caçadores, porque eles conheciam muito a estrutura, as características desses animais. Então, vamos mostrar para vocês uma pintura rupestre. Aqui no meu lado, nós temos um bisão, que ele foi encontrado na caverna de Altamira. E vocês podem observar que é uma pintura naturalista, ou seja, esses caçadores ficavam horas e horas observando esses animais. Então, a partir disso, eles começaram a desenhar esses animais tal como viam. Então, alguns estudiosos concluíram que eles faziam parte de um ritual sagrado, pois antes de a caça eles desenhavam para encontrar tal como desenhavam ou pintavam.
Então, essa caverna de Altamira, ela fica na Europa. E ela foi construída uma réplica, visto que a respiração dos seres humanos danifica essas pinturas. Então, foi construída uma caverna semelhante, a fim que o turista possa penetrar, olhar e verificar essas pinturas. Elas têm aproximadamente 5 metros de comprimento, então são pinturas gigantescas. Bem, e essas pinturas rupestres, elas são espalhadas pelo mundo inteiro. Além da Europa, foram encontradas em vários continentes, como na África, América do Sul e no Oriente. Aqui no Brasil foram encontradas também essas pinturas, mas já do período neolítico. Ela não tem essa característica naturalista, mas sim de forma esquemática. Aí foram encontrados os primeiros seres humanos nas suas atividades cotidianas, ou seja, a caça, certo? E também a plantação. Agora vamos analisar um pouco esse período do Neolítico. Conhecido como Idade da Pedra Polida, porque aí eles começaram a polir os seus instrumentos, principalmente de caça. Os hominídeos, eles tornaram agricultores, ou seja, eles começaram a viver perto dos rios e fazer plantações para sobreviver. Animais foram domesticados, tribos foram divididas em comunidades por trabalhos coletivos. Houve a criação de técnicas de tecelagem, utilizando couro de animais. Houve as primeiras construções de moradias e a confecção de cerâmicas. Aí eles começaram a guardar seus mantimentos, suas caças, sua água. E agora vamos estudar um outro período da história da humanidade a partir da arte. Vamos falar um pouco da antiguidade, que começou no século V antes do nascimento de Jesus Cristo, até o século V depois do nascimento de Cristo. Depois nós vamos analisar um pouco a Idade Média, que iniciou no século V depois de Cristo e foi até o século XV. Bem, durante esse período, ou seja, quase 2000 anos, a arte significava habilidade técnica para os povos do Ocidente. Para que um objeto fosse visto como obra de arte, teria que ser bem acabado. Não precisava ser belo necessariamente, mas refletir valores éticos e morais. A identidade do artista não era importante, por isso ele não assinava a sua obra. E agora a gente vai lá no Antigo Egito, que é uma civilização antiga, da antiguidade. Então, nesse período, aqui nós temos um monumento arquitetônico, que são as pirâmides de Gizé, certo? E essa arte aqui estava voltada para a eternidade. Então, tudo no Egito era voltado para a religiosidade. Então, tudo está relacionado à religião, que era a base da vida dos egípcios, editando as regras sociais, políticas e principalmente a arte. Os egípcios, eles acreditavam que o caminho de uma boa vida estava trilhado através de seus rituais realizados durante a vida e após a morte. O faraó, ele dava todas as regras ali. Então, ele é tido como um deus vivo, certo? Aqui nós temos as pirâmides de Gizé e também existe o templo de Luxor, que é um outro templo também que tem essas relíquias do Antigo Egito, também do Império Grego-Romano. E no Antigo Egito, a arte era muito simbólica. Então, o faraó era, como eu já falei, era um deus vivo e ele era mumificado. Aqui havia uma câmara onde ele era mumificado e todos os seus pertences eram enterrados junto com ele. Então, havia uma escritura ali nos túmulos do faraó que contava toda a sua vida cotidiana. Bem, aqui são as pirâmides de Gizé. Aqui estão os faraós Quefre, Miquerinos. Essa pirâmide no meio aqui é a maior, que é a de Quefre, a menorzinha é de Miquerinos, certo? São construções que possuem informações sobre a vida dos faraós. Já as câmaras fúnebres são cópias da própria casa real. Então, todos os pertences do faraó eram enterrados juntos. E também nós temos os deuses egípcios.
Vou mostrar para vocês. Aqui temos um Anubis que possui um corpo humano com uma cabeça de chacal, que ele era considerado o deus do submundo. E aqui do outro lado temos o deus Horus, considerado o deus dos céus, com a cabeça de falcão e o corpo humano. Então, todos os deuses egípcios, ele possuía essa característica, ou seja, o corpo humano e a cabeça de animal. Vamos agora conhecer um outro período da história da arte, que é a Idade Média. A Idade Média é um período da história da Europa entre os séculos V e XV. Inicia-se com a queda do Império Romano do Ocidente e termina durante a transição para a Idade Moderna. Durante a Idade Média, a arte europeia foi marcada por uma forte influência da Igreja Católica. Essa atuava nos aspectos sociais, econômicos, políticos e religiosos, inclusive no campo artístico. Cenas bíblicas foram transformadas em pequenas peças teatrais, a vida dos santos e histórias das pessoas, recompensadas com o céu, o castigo do inferno, eram ensaiadas em praça pública e até mesmo no adro das igrejas. Esse tipo de teatro religioso ainda se mantém até os dias atuais, nas apresentações ao ar livre, no drama A Paixão de Cristo, como acontece em Nova Jerusalém, no estado de Pernambuco, e em Curitiba. E vamos agora mostrar para vocês, bem, essa arte, certo? Ela atuava nos aspectos, como eu já falei, sociais, políticos, religiosos, inclusive no campo artístico. E vamos mostrar para vocês um outro período, que é o Renascimento. O Renascimento, ele inicia no século XIV e vai até o século XVI. Ao final da Idade Média, a grande conquista foi a valorização do homem e a rejeição da cultura do mundo medieval, em troca de uma preocupação com a ciência distanciada da religião e interessada em entender as causas das coisas. Surgiram as escolas de arte, onde se ensinava técnicas e teorias artísticas. Essas escolas se transformavam em academias de arte. Então, foi nesse período aí que a arte começou a ter uma experiência estética. E vamos mostrar aqui para vocês uma escultura desse período, que é a Pietà, que foi esculpida por um artista italiano, Michelangelo. Vou mostrar para vocês. Aqui está a escultura, apesar dela ser uma cena bíblica aí, esses artistas, eles voltaram à cultura greco-romana, não apenas para copiá-la, mas para refletir sobre ela e assimilá-la. Pietà significa piedade em português. E essa é talvez uma das esculturas mais famosas do artista, que representa Jesus morto nos braços de sua mãe. O poder expressivo, como vocês podem ver, e a beleza do corpo humano foram os dois ideais da Renascença que encontrou realizado na arte clássica. E agora vamos conhecer uma outra época, que é a Era Moderna, que vai do século V ao século XV ao século XVIII. O estudo sobre a arte e a imaginação foram tidos como fundamentais para se avaliar o que era arte e o que não era. A obra de arte passou a ser aquela que revelava a originalidade e provocava uma experiência estética ao apreciador, levando-o ao conhecimento de si e do mundo da vida. E vamos mostrar uma obra de arte do Kandinsky, que, como vocês podem ver, não é uma obra figurativa, e sim uma obra abstrata, onde você verifica aqui cores, certo? E formas. Então, nesse período, a arte passou a significar a expressão da subjetividade do artista, a expressão dos seus sentimentos, desejos e emoções. Wassily Kandinsky foi um artista plástico russo que desenvolveu estudos não figurativos, sendo por isso considerado o primeiro pintor ocidental a produzir uma tela abstrata. Agora vamos conhecer a era contemporânea. A partir do século XVIII, as diferentes linguagens visuais, música, dança e representações teatrais, antes ligadas aos festejos sociais, passaram a ser produzidas e apreciadas como imagens artísticas e vistas como espetáculos. Devido a essa intensa e variada produção de arte, surgiram os críticos e estudiosos que teorizam e avaliam as obras de arte. Assim se deu a divisão entre as belas artes e as artes populares, ou seja, entre a alta cultura e a cultura de massa. E vamos agora ao século XX.
os artistas passaram a questionar a ideia de originalidade na produção de suas obras e se abriram para a experimentação de novos materiais, tornando-se livres até mesmo para produzir colagens e montagens, fazendo para isso objetos já prontos, industrializados ou artesanais de recursos tecnológicos. E vamos mostrar para vocês uma instalação desse período da Era Contemporânea. Aqui a meu lado nós temos uma instalação, como vocês podem ver, são árvores queimadas, ou seja, calcinadas, que foi produzido por um artista polonês, que ele se naturalizou brasileiro, o nome dele é Franz Kreisberg, que ele realizou diversas viagens à Amazônia e ao Pantanal Mato Grossense, fotografando e documentando os desmatamentos, além de recolher materiais para as suas obras, como raízes e troncos calcinados, ou seja, queimados. Na década de 1970, ganhou projeção internacional com suas esculturas de madeiras calcinadas. Franz Kreisberg ficou conhecido como um artista que adotou a floresta brasileira por ter sido capaz de unir arte e meio ambiente num trabalho que foi além do encantamento no Brasil e elaborou 11 manifestos nacionais. E agora vamos conceituar o que são obras interativas, que vocês podem analisar aqui. Ele conta com a participação dos espectadores. As manifestações artísticas possuem múltiplos sentidos, dado pelo artista, pela obra e pelo público em diálogo. Nesse período surgiram as performances e os happenings fora de teatros, museus e galerias, buscando locais alternativos para expor a arte e intervir no espaço. E o que vem ser mesmo performances? Performances são interações planejadas e que misturam artes visuais, músicas e teatro. Ou seja, um artista ele pode fazer uma performance, por exemplo, Flávio Cavalcante, ele foi um artista performático que saiu nas ruas de São Paulo com uma saia. Então, ele saiu desfilando ali, foi uma performance que ele fez. Então, performance é apenas um artista que faz uma apresentação visual, musical ou teatro. Já o happening são obras que ali o planejado com o improviso, que envolve a participação do espectador. Então, no happening, o espectador ele interage ali com o artista que está fazendo a performance. E o que vai ser mesmo a instalação? Vamos conceituar a instalação. Refere-se a uma linguagem relacionada à arte contemporânea que utiliza o espaço como elemento fundamental e, na maior parte das vezes, é montada em espaços de arte, como museus e galerias. Entretanto, pode também ser realizado ao ar livre. Nós mostramos aquela exposição de Franz Kreisberg, com aquelas árvores calcinadas, é uma instalação. Ele usou ali todo o espaço da galeria. Então, o artista pega um espaço da galeria, um museu, e coloca vários objetos. E os espectadores, eles interagem ali com aqueles objetos. Nós vamos mostrar outra instalação, uma instalação permanente, que está exposta lá no Museu Ilhotim, que fica em Brumadinho, em Minas Gerais. É México Square, número 5, projeto de 1977, pelo artista brasileiro e performático Hélio Oiticica. Então, esse artista, ele não fez essa instalação, ele apenas desenhou, e tudo isso aqui foi feito através de projetos dele, e está exposto permanente, uma instalação permanente que se encontra lá em Minas Gerais. Então, aqui, o espectador tem uma experiência sensorial, ele pode entrar nesse labirinto, e através das cores, ele pode pisar nessas pedras aqui, e ter essa experiência sensorial. E a gente termina a aula com essa seguinte reflexão. Qual é o significado da arte? Nenhum e todos. Isso porque a arte é uma forma de representação social que carrega visões do mundo de diferentes grupos sociais, de diferentes tempos e lugares. Para compreendê-la, é preciso conhecer os códigos e as convenções culturais de cada grupo. Então, para você
conhecer um pouco de arte, você tem que conhecer um pouco diversas culturas e um pouco também desses movimentos artísticos que iniciou desde a pré-história até nos dias atuais, ou seja, arte contemporânea. E assim terminamos essa primeira revisão.